Para isso, então entramos na parte de elementos finitos. Eu vou ir para o workbench chamado FEM, Finite Element Analysis. Ok. Quando eu cliquei ali, aparentemente nada mudou, mas a barrinha que está aqui agora tem outras opções, inclusive criar análise. Então, a análise está criada aqui. Existe já um solver atribuído a ela. Ok. A primeira coisa a fazer é criar um material para a nossa peça. Então, existe aqui nesta opção Material Card várias opções de material que nós podemos utilizar, desde plástico, ABS, PLA, até diferentes tipos de aço, e utilizaremos aqui esta opção chamada aço genérico. A gente pode conferir os parâmetros que ele vai utilizar para a simulação, então aqui abaixo, inclusive, o módulo de Young, que nós já estudamos pela manhã. Ok, então eu vou apertar OK, e temos agora já nossa análise escolhida com o material que utilizaremos. Falta uma coisa importante, que é adicionar as restrições. Então, olhando aqui nessas opções, procurem por este ícone que cria qual é as restrições do que vai ser fixo nesse nosso projeto. Então, clicando nesta face e adicionando, ele coloca esse símbolo que indica que aquela face vai ser fixa. Independente do que a gente faça na simulação, aquela face não vai se movimentar. Eu aperto OK. Agora existe uma outra restrição, uma outra condição que eu quero colocar nessa nossa simulação, que é uma força sendo aplicada a esse objeto. Então aqui eu tenho esta opção e eu vou selecionar aquela região que nós criamos anteriormente e adicionar ali a força. Eu posso aplicar uma reversão na direção e então a força é aplicada para baixo. A carga que eu vou colocar, a força que eu vou aplicar efetivamente nesse ponto, vai ser equivalente a uma massa de 1 kg. Vou colocar aproximadamente 9,8 Newton aqui. E apertar OK. Então eu tenho agora as duas restrições principais do nosso projeto, nosso problema. Estamos muito próximos de fazer já. Ok, então eu vou clicar 2 vezes nesse solver. E aqui eu posso trocar qual é o diretório no qual ele vai gerar os arquivos, ou posso manter ele num arquivo temporário aqui. Vou fazer então uma análise do tipo estática e vou escrever este botão, vou apertar esse botão para descrever o arquivo de saída. Bom, ele não encontrou uma rede. O que é isso? Significa que eu ainda não subdividi a minha peça em várias partes. Então vou fechar aqui e vamos fazer esta etapa. Selecionando o meu objeto, eu procuro este botão aqui, que é criar a rede. E eu posso usar as opções padrões. Vocês depois podem modificar caso não estejam obtendo os resultados com a resolução suficiente, mas vamos utilizar o padrão aqui moderado e apertar OK. Observem que agora ele subdividiu a minha peça em diversas regiões para poder fazer a análise de elementos finitos. Agora sim eu posso ir para a parte do solver efetivamente. Então eu vou clicar 2 vezes no solver mais uma vez e agora escrever o arquivo .inp. E OK, ele completou. Com isso realizado, agora eu posso fazer a simulação, mostrar os resultados de fato. Primeiro, então, eu preciso rodar a simulação. Então, isso pode ser feito tanto através do solver aqui, encontrar o Run Solver Calculations, então, este botão. Vocês podem procurar este botão em alguma região aqui da simulação de vocês. Então, vamos encontrar onde é que está neste menu. Está escondido. Aqui, não tinha visto antes. Ok. Então, aqui podemos clicar para rodar todos os cálculos. Ok. Quando ele rodou, ele gerou para nós estes resultados. Então,
eu posso ocultar a minha peça, caso lembra que apertando espaço eu mostro ou escondo alguma coisa. Eu posso esconder a minha mesh original e mostrar só os resultados aqui. Na verdade estão coincidentes, por isso que não dá para habilitar os dois juntos. Mas o que eu quero fazer é uma visualização que permita eu enxergar como é que está alguns dos parâmetros, algumas das minhas variáveis de interesse nesse projeto. E aqui não está aparecendo ainda, então a gente tem que abrir esses resultados de uma forma diferente. Clicando duas vezes nele, não aqui, sim aqui, ele vai mostrar para nós diversas opções de resultados que a gente possa querer ver. Então vou clicar no primeiro aqui, que é a magnitude do deslocamento. Então observem, eu vou olhar aqui de lado, observem que o deslocamento vai ser maior quanto mais distante eu estiver nessa minha extremidade fixa. Então é natural que seja maior a variação nesta extremidade. E ele diz que o máximo então é 43,75 micrômetros e o mínimo é 0. E algo interessante aqui que eu posso pedir para ele me mostrar esse deslocamento de forma exagerada. Então, conforme eu aumente esse slider aqui, eu vou ver este movimento acontecendo na peça de forma exagerada, apenas para efeitos visuais. No caso aqui, com 100 vezes de aumento deste um fator de 100 vezes nesse deslocamento para ficar mais visível. Além disso, eu posso ver outras variáveis que sejam do meu interesse. Então, observem aqui. Vou pegar em cima. Eu posso ver o estresse. Nesse caso, especificamente, o von Mises stress. Posso observar qual é o deslocamento em cada um dos eixos. Então, deslocamento X, Y e Z. E para cada deles vai mostrando para mim o mínimo e o máximo. Então, observando aqui o estresse, observem que o estresse é maior próximo dessa região na extremidade fixa, que é justamente isso que faz com que seja mais interessante colocar o extensômetro nesta região, porque este estresse maior vai causar deformação maior no material e, por consequência, vai ser o melhor ponto para fazer a colagem do extensômetro. Bom, eu vou fechar aqui este resultado. Vou dar espaço aqui para ele voltar a ser visível. E vamos para uma etapa final deste teste, que é gerar um pós-processamento. Bom, então, procurando este ícone aqui, vocês vão criar um pós-processamento. Primeiro, então, tem que selecionar os resultados, clicar no pós-processamento, e ele vai deixar disponível para vocês este novo objeto aqui. Clicando duas vezes nele, vocês podem primeiro trocar o modo de aparição dos resultados, de como ele vai aparecer os resultados para vocês, e escolher o que querem que ali seja apresentado. Por enquanto não tem nada selecionado, mas eu quero agora mostrar o displacement, que seria o deslocamento. Então, eu posso só posicionar isso aqui segurando Ctrl e clicando nele para outra região, para não ofuscar, que não ficar em cima da nossa escala em gradiente de cor. E ele vai mostrar para mim os resultados usando essa paleta de cores, esse gradiente de cores aqui, essa escala. Então, as cores mais vermelhas vão estar indicadas por este valor e os menores valores vão estar indicados em azul, e aqui nesse caso é 0. Observem que os resultados desse deslocamento estão em milímetros aqui. Então, este valor em milímetros é correspondente a 44 micrômetros, que é o mesmo que vocês tinham visto anteriormente naqueles máximo. Ok, então vamos trocar para outra visualização. Se quisermos saber qual é o estresse correspondente ao eixo X, aqui está colocado ele. Então, temos aqui um valor de mais 3,83 aproximadamente e menos 4,027 aproximadamente.
Então, esses valores maiores estão colocados aqui em cima e os valores menores estão colocados aqui embaixo, mas ambos próximos da extremidade fixa. Ou seja, os maiores estresses são próximos da extremidade fixa, mas os valores maiores estão aqui em cima e os valores menores aqui embaixo. Bom, o que representa esse? Este é o estresse mecânico em megapascal. Ok. Então, agora falta a gente olhar seria de fato a deformação relativa. Então, clicando aqui e indo para strain, XX, né? Não é X, temos esse mesmo padrão de resposta, visto que o estresse e a deformação relativa, ou seja, o estresse mecânico e a deformação relativa estão relacionados pelo módulo de Young, mas tem o mesmo padrão. Agora, observem que a nossa escala de cor aqui está indo no valor de mais 0 até mais 0, ou seja, não está sendo muito ilustrativo para nós em relação ao que a gente está querendo observar. Como essa deformação relativa, apesar de adimensional, que a gente chamava de microstrain, a unidade, de todas as formas ela é muito pequena, ela é da ordem de micro, ou seja, de vezes 10 na menos 6, nós temos aqui apenas 3 casas depois da vírgula, acaba ficando difícil de visualizar. Então, para isso, vamos clicar aqui no primeiro botão do mouse 2 vezes e adicionar mais casas depois da vírgula, que eu já tinha feito antes. Agora dou OK e, de fato, aparece para mim os resultados de forma interpretável. Então, a maior deformação relativa é 16 microstrain, ou seja, 16 micro, mas adimensional, mas como estamos falando de deformação relativa, se costuma usar esse microstrain, e a menor, menos 16 micro. Então, com isso, a gente consegue observar que, de fato, a melhor região para colocar o nosso strain gauge seria nesta posição aqui, e o efeito na parte superior seria oposto ao efeito na parte inferior desta peça, ao aplicar uma força neste ponto. Ok. Ainda outra análise que vocês podem fazer, que a gente não vai fazer nessa aula, mas que é uma análise dinâmica muito importante para entender quais são as frequências de ressonância da peça, no sentido que vocês vão precisar evitar, ao fazer o circuito de condicionamento de sinal de vocês, perceber alguma vibração da própria peça como sendo algo do fenômeno que vocês estão querendo medir. Mensurando em vocês, no caso, é a força aplicada neste ponto. Então, essa análise dinâmica também é muito importante, só não vamos fazer nesse momento. Agradeço muito a presença de todos e até a próxima.